Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, vou passar um recado para vocês. Essa semana, na quinta-feira, dia 2 de setembro, vai acontecer uma live ao vivo aqui no canal Portal Aba Digital do nosso núcleo de artes digitais. Nessa live eu vou falar um tema que por enquanto é secreto, mas que será revelado se você participa das nossas rodas de conversa, que acontecem diariamente, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. Você vai receber esse link via WhatsApp e a partir desse link você pode escolher qual dos dois horários é melhor de você participar. Se é no horário da manhã ou se é no horário da tarde. Então, para você descobrir qual é o tema da live que vai acontecer aqui no Portal Aba Digital na quinta, às 3 da tarde, dia 2 de setembro, você precisa participar das rodas de conversa. Então, eu espero você lá, ok? Oi! Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado para passar. O mês de agosto já passou e nele foram feitas 4 atividades principais. Na primeira semana, a releitura do Vaso de Flores. Na segunda semana, uma obra autoral onde você escolheu um espaço da sua casa, onde você passou por todo esse processo da quarentena, que a gente conversou bastante sobre resiliência. Na terceira semana, nós fizemos uma releitura dos cestos de frutas, destacando todas as nossas habilidades técnicas de desenho de observação. E na última semana, nós fizemos uma obra autoral falando um pouquinho sobre essa observação da natureza que está na nossa casa ou próxima de nós. Coisas que faz com que a gente consiga contemplar, né? Ou seja, prestar atenção e poder observar com calma as coisas que estão ao nosso redor. Então, o mês de agosto foi todo baseado na temática de natureza morta e desenhos de observação e foram feitas no total 4 atividades. Essas 4 atividades têm que ser entregues via WhatsApp com seu nome e número do vídeo para que eu possa colocar na planilha de recebidos e guardar o seu arquivo na pasta da terceira mostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então não deixe de participar. Se você não teve tempo, reassista essas aulas, elas serão essenciais para que você possa desenvolver as atividades de agosto. Vamos voltar para o nosso vídeo? Bem, hoje nós vamos fazer todo o processo de animação para o nosso quadro dos pescadores, fazer com que ele fique mais dinâmico, colocar elementos que tornem a nossa obra mais interessante, sem esquecer claramente da discussão principal. Todas essas pessoas que estão indo trabalhar, elas estão indo protegidas? Elas estão conseguindo se manter seguras? Todas as pessoas conseguiram ficar de home office? E quem não ficou de home office? Pescadores têm home office? São esse tipo de perguntas que a gente tem que fazer quando a gente observa quadros e quando a gente observa artes. A gente tem que pensar no contexto e no nosso caso, que logo mais nós vamos fazer, obras autorais inspiradas no quadro, a gente precisa fazer esses questionamentos. Dentro das rodas de conversa, a gente vai continuar debatendo esse tema sobre pessoas e é essencial que vocês entendam que as releituras têm esse tema que acompanham os debates da roda de conversa. Uma semana releitura e na semana seguinte uma obra autoral feita pela gente, mas inspirada na releitura da semana anterior. Então vamos lá fazer nossa animação? Bem, turma, então vamos para a nossa parte gravada da tela. Essa é a primeira vez que eu faço isso com vocês, pelo menos em relação ao Canva, mas a velocidade da tela está 4 vezes mais rápido do que realmente levou tempo para fazer. Ou seja, no vídeo anterior, nós usamos esses retângulos usando a técnica de grid dentro de design para poder separar os locais onde cada uma dessas pessoas vai aparecer. Em tempo real, cada pessoa, cada corpinho levou aí uma média de 10 a 12 minutos para ser feito, o que significa que todas as pessoas devem ter dado um tempo de mais ou menos uns 50 minutos para fazer. E contando mais os 20 da aula anterior, significa que toda essa atividade vai levar uma média aí
de pelo menos 1 hora para ser feita. Então reserva pelo menos 1 hora do seu dia para fazer com calma, para fazer prestando atenção. Qual é o segredo para poder montar essas pessoas? Vamos recapitular uma parte do processo que a gente aprendeu lá em junho. Todos os corpos de todas as pessoas nada mais são do que formas geométricas básicas juntas, funcionando de uma maneira articulada, ou seja, funcionando de uma maneira que cria a sensação de movimento. Só que se você for analisar a fundo verdadeiramente, a gente pode transformar essas pessoas de novo no processo anterior, que são essas formas básicas. Então vamos pensar assim: uma cabeça é basicamente um círculo, um tronco é basicamente um retângulo, braços podem ser tanto cilindros como os pedaços de retângulos. No caso do Canva, a gente ainda tem uma vantagem a mais, que é o fato de que algumas formas, que são consideradas aí formas básicas, elas são diferentes, como essa curvinha que a gente consegue usar para fazer um braço, ou o desenho de um raiozinho que você consegue usar para fazer um pé, e assim por diante. Então, como você vai fazer? Você vai pegar a primeira pessoa que você quer fazer, pode ser qualquer uma dessas 4, mas fica um conselho para vocês de começar a fazer de trás para frente. Infelizmente, o Canva não tem um sistema de camadas aberto. O que isso significa? No Photoshop, no Illustrator, no Sketchbook e em diversos outros programas, é possível separar suas peças por camadas, ou seja, criar um corpo inteiro em uma camada, depois outro corpo em outra camada e assim por diante. Isso não acontece no Canva porque ele não tem essa funcionalidade. É como se tudo estivesse no mesmo lugar. Mesmo se você for usar aquela ferramenta de jogar para frente ou jogar para trás, ele não tem essa separação tão nítida do que está onde, em que camada está. Então fica o meu conselho começar a fazer de trás para frente, ou seja, das pessoas que estão mais para trás para as pessoas que estão mais para frente. Como eu falei, pessoas são basicamente formas básicas, formas geométricas essenciais. As 3 formas geométricas essenciais que formam todas as outras são o círculo, o quadrado e o triângulo. Então, se você conseguir prestar bem atenção onde está o círculo, onde está o triângulo no corpo de cada uma dessas pessoas, você com certeza vai conseguir montar elas da forma mais próxima possível. Outro ponto importante é que dentro do Canva não tem como aplicar muito da perspectiva. Então o que a gente tem que fazer é usar a nossa inteligência como designers e fazer com que uma peça encaixe com a outra para parecer que ela é uma peça só. E vocês vão perceber que eu faço bastante isso, principalmente na área dos olhos, na área do pescoço, algumas partes como braços e pernas, justamente para dar a sensação de que esses bonequinhos são minimamente articulados, ou seja, como se realmente fossem braços e fossem pernas. Então vamos lá. Você vai enxergar essa pessoa, à primeira vista, como se ela realmente fosse um objeto. Ou seja, parte da cabeça, pega um triângulo não, um círculo. Parte do pescoço, você vai ver que todas essas 4 pessoas do quadro, elas têm um pescoço bem triangular, porque esse quadro tem muita influência cubista. Então, se você colocar um círculo e um triângulo da mesma cor, isso vai dar a sensação de que é um pescoço mais alongado, ok? Mãos. Para nossa sorte, lá dentro das formas básicas do Canva, ele tem uma mão com um dedinho, que na verdade seria um símbolo de clicar. Sabe quando o mouse, ao invés de ser uma seta, ele fica com um dedinho? Ele tem esse desenho, que facilita bastante essa parte do processo. E aí você pode usar essa mão para poder fazer a mão do pescador, né? No caso do homem, que é as peças em segundo plano, vamos assim dizer, né? O segundo maior personagem aqui do quadro. Aqui, como vocês podem ver, eu não consegui uma peça de cilindro. Então, o que eu fiz foi adaptar. E ao invés dessa mesa dele ser um cilindro, né? Cortado no meio, vai ser como se fosse uma mesa quadrada. Pelo menos dá essa sensação de que tem os dois lados, de que tem profundidade e de que ele está sentado atrás desse cubo, justamente porque é a única peça dentro do Canva que tem essa perspectiva aplicada. Como eu falei, a gente não consegue aplicar perspectiva nas peças, mas essa, para nossa sorte, já vem pronta. Ali eu estou fazendo as listras, então lá dentro da caixa de ferramentas de formas básicas,
Antes dessas formas, na primeira parte, na verdade, ele tem várias linhas, que depois você pode mudar a espessura, deixar mais fina, deixar mais grossa. E você pode mudar a cor também e o tipo, deixar pontilhado. O que pra gente ajuda bastante, porque ele tem uma calça listrada. E com certeza esse seria um dos desafios de fazer. Como eu falei, esse quadro, ele tem bastante influência de cubismo. Então, usar formas básicas para montar um corpo não é um problema, desde que esse corpo pareça com um corpo de verdade. Vocês vão ver ao longo dessas cenas que estão mais aceleradas, que eu fiz alguns testes, como por exemplo agora, onde eu tô colocando esse raiozinho para tentar fazer essa parte ondulada do chapéu, mas que nitidamente não vai funcionar, vai ficar muito estranho. Então, esse também é um conselho que eu dou para vocês. Testem algumas peças, ou se vocês acharem que tá muito difícil fazer com essas peças muito diferentes, pode copiar as peças que eu usei. O importante é que na parte da animação, você tente pegar stickers que são diferentes ou que façam coisas diferentes. O que nos leva à próxima etapa. Sim, primeiro a gente vai ter que fazer todos os corpos, pedaço por pedaço, com calma, levando em consideração que quanto mais coisas tem na tela, mais pesado o Canva fica. Realmente sejam pacientes, porque pode acontecer de fechar, mas como eu já falei para vocês, ele sempre tem um backup automático, então se você estiver com a sua internet ativada, com certeza isso não vai ser um problema, porque ele vai salvar na sua conta, você abre o Canva novamente, e o arquivo vai estar lá de onde você parou. Próximo ponto. Ali ele tinha um pé. Para poder fazer esse pé, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que eu usei um coração, e eu tampei a outra parte do pé, usando um retângulo da mesma cor que o chão. Infelizmente, eu não consegui aplicar nenhuma textura no chão. Por quê? O chão é feito de várias bolinhas. Uma das coisas que a gente pode tentar fazer, mas provavelmente vai deixar o seu arquivo muito pesado, e aí, consequentemente, o seu Canva também pode ficar um pouco mais lento, é tentar realmente preencher duplicando várias bolinhas. Isso é um teste, vocês podem tentar fazer se o celular de vocês estiver bem ok, estiver relativamente vazio, aí não tem tantos problemas. Mas se o seu celular estiver muito cheio, ou como o meu, ele for um modelo mais simples, e aí ele rapidamente fica com a memória lenta, não precisa se preocupar em tentar aplicar todas as texturas. O importante é que a gente tente fazer as partes que realmente são mais cubistas do desenho. Por exemplo, nesse processo de fazer a mulher do meio, que é a que está com a saia, que é a nossa personagem basicamente principal, que está no primeiro plano, eu peguei esse formato, essa forma, que é como se fosse um retângulo com curvas, e ele serve justamente para dar a sensação de movimento, porque se você olhar no quadro que está aqui do lado, você vai perceber que é como se a perna dela tivesse um pouco mais para frente e que a outra tivesse um pouco mais para trás, ou seja, dá essa sensação de que o tecido está se movendo entre as pernas dessa pessoa, como se estivesse ventando, e aí o tecido fica mais próximo da pele. Como a gente não consegue aplicar essa textura com tanta realidade, o que dá para fazer é pegar esse tipo de forma que já tem movimento e encaixar ele. Uma coisa que vai ajudar muito vocês é tentar usar cores muito próximas ou usar cores idênticas às cores do quadro. Por quê? Antes de reconhecer a forma visualmente e perceber que aquilo é uma cabeça, um braço, um peixe, ou seja lá o que for, a maioria das pessoas vai perceber se a cor é parecida com o quadro original. Então, se a gente for pensar no contexto de, na hora da amostra, antes de aparecer os quadros, sempre aparece, antes de aparecer os desenhos de vocês, aparece o quadro. Então, se a gente levar isso em consideração, vai ser mais fácil para as pessoas associarem, porque elas vão ver o quadro e vão entender o seu desenho. Então, essa é uma atividade com um nível de complexidade um pouco maior. Então, eu vou repetir para vocês. Sejam pacientes. Se você não conseguir de primeira, feche esse seu arquivo, olhe a sua foto e pense assim: como você desenharia isso só com formas básicas? Sem curva, sem borracha, sem nenhum tipo de... não artifício, mas sem nenhum tipo de recurso que transforme isso numa pessoa desenhada e detalhada. Realmente tenta fazer com o mínimo de detalhes que são muito pequenininhos. E aí, quando você consegue enxergar dessa maneira, que é uma maneira
desconstruída da forma humana, você vai conseguir fazer com esses objetos prontos também. Outra coisa que vocês podem fazer, além de testar formas diferentes em posições diferentes, é tentar usar ao máximo a imaginação de vocês. Então, por exemplo, eu só consegui fazer esses pés dessas pessoas porque tinha esse formato de raio e eu fiquei pensando que se eu virar ele e colocar pra trás das calças dessas pessoas, ele ia funcionar como um pé. Eu não sei se convenceu vocês, mas pra mim parece bastante um pé, então funcionou. Em relação aos rostos, como vocês podem ver, neste quadro em específico, as expressões das pessoas estão bastante sérias. Só que, como vocês também podem ver, a primeira pessoa que eu fiz ficou com um olho muito estranho. Então eu cheguei à conclusão que, já que é um processo de animação, ao invés de eu fazer o olho eu mesmo, eu vou procurar um adesivo de olho que se mexe, vou procurar um sticker de olho, de boca, igual a gente fez lá em julho, quando a gente estava testando os corpos em forma geométrica, para ver se ficava bom. E foram esses os stickers que eu encontrei e que eu usei e adaptei aí na minha releitura. Como o nosso processo é de uma releitura, a gente tem uma certa liberdade de expressão para colocar alguns elementos que são um pouco diferentes do que se espera. Então, se você achar qualquer adesivo, lembrando sempre que você não precisa usar o mesmo sticker que eu. Você pode usar o sticker que aparece para você. E aí vocês vão ver que agora eu vou editar justamente o rosto da primeira personagem que eu fiz, porque eu achei que ela ficou com uma expressão muito estranha. Parecia que ela não tava com cara de nada, que ela tava, sei lá, olhando pro espaço, perdida. E aí eu preferi apagar o rosto dela e colocar um sticker. E aí vocês vão ver que eu vou testar outros stickers. E por que que... mas professora, por que você não corta esse pedaço? Porque eu quero mostrar pra vocês que exatamente como vocês, eu preciso testar pra ver se funciona. Lógico, eu já testo antes, eu pesquiso antes pra ver se funciona. Mas o Canva funciona da seguinte maneira: abriu, atualizou, ele vai ter aqueles stickers. Por isso que eu falo que você não precisa tentar achar o mesmo que o meu. Porque o mesmo que o meu, nesse horário que eu tô gravando hoje, talvez não apareça pra você. Então, às vezes, eu preciso testar inúmeros stickers diferentes até chegar no resultado. E aí foi quando eu achei esse par de olhos, que não deixava ela com uma expressão de cara de nada e também não deixava ela com expressão de maluca, porque todos os outros olhinhos eram muito agitados e esse foi o melhor de todos que apareceu. E aí eu pensei comigo, talvez tenha um sticker de cabelo, porque o cabelo que eu tinha colocado nela também não tinha ficado legal. E eu lembro que lá em julho, a primeira mulher que nós fizemos nessas formas geométricas, ela é justamente com um sticker de cabelo. Então, algum cabelo tinha que aparecer em algum momento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, se você sentir dificuldade em montar do zero uma parte do rosto, uma parte do corpo, ou mesmo uma parte do cenário, não tem problema pesquisar um sticker para substituir aquilo. Então, por exemplo, professora, eu tô com muita dificuldade de fazer o pé. Posso pesquisar um pé? Pode. Tô com dificuldade em fazer a mão. Posso pesquisar a mão? Pode. Não tô conseguindo fazer a saia. Não tô conseguindo fazer essas camisetas. Eu posso ir pesquisando pedacinho por pedacinho? Pode, gente, porque a ideia é realmente que a gente use os stickers, que são recurso do Canva, para poder fazer a nossa arte. Então, não se preocupa. Como eu falei, essa arte tem um nível de complexidade um pouco maior. É um exercício que vai levar mais tempo para fazer. Então, sejam pacientes, pesquisem com calma. Não vai ser de primeira mesmo que vocês vão conseguir montar um corpo. Então faz com calma, faz esse exercício que eu falei de fechar o Canva e ficar olhando pro quadro, imaginando como você desenharia ele se ele fosse só formas geométricas. Como eu também comentei, esse quadro tem muita influência de cubismo, então isso já vai ajudar você. Todas as ferramentas que eu usei foram das opções grátis, tenta sempre lembrar disso. E ao final, também toma muito cuidado na hora de salvar, na hora de renderizar esse seu vídeo, para ver se não vai aparecer nenhuma marca d'água, nada disso, para ele não ficar atrapalhando no seu Canva. Porque a gente tem que pensar assim, isso vai para mostra, e não dá para pôr na mostra um vídeo, né, um gifzinho,
que tem a marca d'água do Canva, porque aí não deixa o seu trabalho bonito, sendo que você teve todo esse trabalho para fazer. Então, usem a criatividade de vocês. Ficou com dúvida? Reassiste os processos onde eu estou montando esses corpos. É como se fosse uma grande brincadeira com um Lego, só que com peças geométricas. E essas peças, elas precisam ir se encaixando para a gente criar esse cenário. A dica principal é tentar usar cores muito fiéis ao quadro original, porque isso também vai aliviar essa visão que a gente tem de quem é essa pessoa. E com essas cores, com certeza, vocês vão ter um ótimo resultado. Lembrando que na hora de salvar, vocês precisam me enviar com o formato de MP4 via WhatsApp com o seu nome. Eu vou ficar na guarda da sua atividade. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou enviar algum áudio via WhatsApp que eu ajudo vocês.